Olá, como vai? Você está no canal? Me ajuda, Liz? Claro, bora lá! Vamos resolver questões específicas para o cargo de médico veterinário. Caiu no ano de 2023. Questão 31. O Programa Nacional de Controle de Patógenos do Ministério da Agricultura é parte do Sistema de Segurança Alimentar Brasileiro e baseado em análise de risco para a definição de metas e estratégias para a redução da ocorrência de doenças transmitidas por alimentos e água. Os patógenos de maior prevalência identificados pelo programa, cujas medidas de controle foram estabelecidas, são. Então, existem 3 programas estabelecidos pelo Programa Nacional de Controle de Patógenos, os quais são para Listeria monocytogenes, Escherichia coli e Salmonella. Então, o gabarito foi a letra B. Próxima questão, 32. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes do Ministério da Agricultura tem o objetivo de promover a segurança química dos alimentos de origem animal produzidos no Brasil. O programa conta com planos de amostragens e testes anuais em ovos, leite e mel encaminhados para processamento e animais encaminhados para abate em estabelecimentos sob inspeção federal. O limite máximo tolerado de contaminante em leite fluido é... Se vocês procurarem por Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes e entrar no site do Ministério da Agricultura, haverá 2 possibilidades. Vocês devem clicar na Instrução Normativa 160 para estudar mais a respeito do que é pedido nessa questão, sobre os limites máximos tolerados de contaminantes em alimentos. Por fim, vocês verão que o gabarito correto é a alternativa A, arsênio total, com limite de 0,05 mg por quilo. Próxima questão, 33. O Brasil possui um dos maiores rebanhos comerciais de bovinos do mundo e, portanto, uma série de medidas são tomadas para evitar prejuízos econômicos e sanitários. Episódios de abortamento na pecuária de leite de corte contribuem significativamente para o modelo de produção continue rentável. São causas de abortamento de origem infecciosa, exceto. Alternativa A, brucelose bovina causada pelo protozoário Brucella abortus. Essa alternativa está incorreta porque não é um protozoário. Alternativa B, campilobacteriose causada pela bactéria Campylobacter fetus. Sim, a campilobacteriose é causada por essa bactéria e é uma causa de abortamento de origem infecciosa. Só que aqui ele não quer a causa. Então, é porque ele disse exceto. Então, a alternativa B também não é. Alternativa C, diarreia viral bovina causada pelo vírus pertencente à família Flaviviridae. Ok, realmente pertence à família Flaviviridae, é do gênero pestivírus, é infeccioso e também causa abortamento. Alternativa D, neosporose bovina causada pelo vírus pertencente ao filo apicomplexa. Não é vírus, né? É o protozoário. Tricomonose causada pelo fungo Trichomonas fetus. É também protozoário. Então, euzinha não achei o gabarito, tá? O gabarito que eu encontrei, dado pela banca, foi a alternativa B. Para mim, ela é correta, só que aqui, como diz, exceto, então, mas talvez eu possa ter me enganado aí, se vocês puderem me ajudar, de repente ela foi anulada e eu não achei o gabarito mais correto, esteja à vontade para conversar comigo. Muito obrigada. Vamos para a próxima questão. Questão 34. No Brasil, o estabelecimento de limites máximos de resíduos contaminantes em produtos de origem animal é competência do Ministério da Saúde. No caso de não estarem estabelecidos por esse Ministério, são utilizados alternativa A, os constantes na farmacopeia brasileira, os recomendados pelo Códex Alimentários, os recomendados pela Organização Mundial de Saúde, os recomendados pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, os constantes na Organização Mundial de Saúde. A gente vai ter acesso agora à página em que está justamente onde foi retirado este enunciado. Ao acessar
A Instrução Normativa 42 de 1999, que dispõe sobre os resíduos, diz assim: no Brasil, estabelecer limites máximos de resíduos é competência do Ministério da Saúde. No caso de não estarem estabelecidos por aquele ministério, utiliza-se os internalizados no Mercosul, os recomendados pelo Códex Alimentários, portanto este é nosso gabarito, os constantes nas diretivas da União Europeia e os utilizados pelo FDA-USA. Portanto, o gabarito da alternativa 34 foi a letra B, os recomendados pelo Códex Alimentários. Você está gostando? Está curtindo? Inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer. Quanto mais inscrito, eu vou saber que esse material, resolução de questões de veterinária, de raciocínio lógico, eu sei que é útil para muita gente, então eu vou fazer mais e mais vídeos. Obrigada! Questão 35. O uso inadequado de antibióticos nos sistemas de produção animal exerce uma enorme pressão seletiva para a manutenção e ampliação da resistência dos micro-organismos aos antibióticos. O Ministério da Agricultura, preocupado com os possíveis impactos à saúde humana, restringiu ao longo dos últimos anos a autorização de diversos antimicrobianos com a finalidade de aditivos melhoradores de desempenho. Em relação às ações do Ministério da Agricultura, é correto afirmar sobre esse tema que: alternativa A, as quinolonas sistêmicas podem ser utilizadas como conservantes de alimentos para animais. B. É permitido o uso de tirosina como melhorador de desempenho na pecuária leiteira. C. É proibido o uso de salinomicina como melhorador de desempenho na avicultura. D. É proibido o uso de violeta genciana com a finalidade de aditivo tecnológico antifúngico. E. As tetraciclinas sistêmicas podem ser utilizadas como conservantes de alimentos para animais. O gabarito é a alternativa D. Proibido o uso de violeta genciana. Mas me ajuda, Liz, eu não sei nem onde pesquisar isso. Se vocês digitarem no Google produtos para alimentação animal, mapa, vocês vão entrar no site oficial e irem no link de legislação e vai dar acesso a várias instruções normativas e dentre elas está a Instrução Normativa 34 de 2007 que proíbe o uso de violeta de genciana com a finalidade de aditivo tecnológico antifúngico. Por isso, o nosso gabarito foi a alternativa D. Questão 36. O Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa do Ministério da Agricultura tem como estratégia principal a manutenção de zonas livres da doença, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde. O mapa a seguir ilustra o status atual em relação ao reconhecimento oficial dos países membros em relação à febre aftosa. Aqui você já deve identificar, de início, o status do Brasil está sendo dividido em dois, porque ele está colorido em dois tons diferentes de verde. Um verde mais escuro, aqui essas regiões, e o verde mais claro, que é a maior parte dele. Se você é inscrito no canal, você recebeu um flashcard no modelo de short de um mapa parecido com esse, em que eu faço a pergunta, a seguinte questão: quais são os estados reconhecidos internacionalmente como livres de febre aftosa sem vacinação? E justamente é o que você deveria saber nesta questão aqui. Qual é a resposta? É aqui, ó, região de o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e o bloco 1, que é composto por Rondônia, parte do Mato Grosso, parte do Amazonas e o Acre. Então, esse verde escuro eu sei que é o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Portanto, o nosso gabarito já é a letra A. O Peru, aqui ó, no litoral, o Peru e o Chile são reconhecidos como livres de febre aftosa sem vacinação. Agora é o momento para você que ainda não se inscreveu, inscrever-se. Dá uma pausa aí, se inscreve e volta comigo para a questão. Questão 37. A brucelose é uma zoonose de distribuição mundial que acarreta problemas sanitários e prejuízos econômicos. Em relação à doença, pode-se afirmar que é causada pelo vírus Brucella abortus. Não é um vírus, é uma bactéria. A alternativa errada. No Brasil, as vacinas utilizadas são B19 e RB51.
ambas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde Animal. Correto. Nosso gabarito da alternativa da questão 37 é a alternativa B. Vamos ler as demais. C. A vacina RB51 é elaborada com uma amostra de brucela abortus rugada atenuada e por isso induz a formação de anticorpos anti-LPS liso, não interferindo no diagnóstico sorológico da doença. Aqui ele diz que induz a formação de anticorpos. Errado. Ele não induz. A RB51 não induz. Por isso que ela é feita o diagnóstico para os animais que foram vacinados com RB51, você pode fazer o diagnóstico a partir de 8 meses de idade. A vacina B19 é elaborada com uma amostra lisa de brucela abortus e por isso não induz a formação de anticorpos específicos contra o LPS liso e pode interferir no diagnóstico sorológico da brucelose. A B19 ela induz a formação de anticorpos, lembrando que as fêmeas vacinadas entre 3 e 8 meses de idade serão testadas a partir de 24 meses de idade, caso utilizou essa vacina B19. A principal manifestação clínica da doença em bovinos é a tosse e a dispneia. No caso, a principal manifestação clínica da brucelose em bovinos é o aborto no terço final da gestação. Então, nosso gabarito foi a alternativa B. Olha, se você vai tentar o concurso do mapa, por exemplo, eu percebi que essa prova ela é bem direcionada para o que normalmente cai. Você vai ver aqui, a partir de agora, em especial, além de que já caiu bastante, igual, por exemplo, a brucelose, a fitose, cai os programas nacionais, os programas de leite, de inspeção. Essa prova aqui caiu bem a cara do mapa, bem as questões que caem no mapa. Então, fique bem atento, viu? Vamos para a questão 38. A fim de promover a melhoria da qualidade do leite no Brasil e garantir a segurança alimentar da população, a legislação brasileira estabelece a obrigação da análise do leite cru de todos os produtores rurais que fornecem leite a estabelecimentos registrados na inspeção oficial. Em relação aos parâmetros previstos no Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Leite Cru Refrigerado, está certo o que se afirma em. Então, ele quer o gabarito, o correto. Vamos ver a alternativa A. O leite deve apresentar temperatura de 2 graus Celsius quando do seu recebimento no estabelecimento, admitindo-se excepcionalmente o recebimento até 8 graus Celsius. Não é até 8 graus Celsius, é até 9, e aqui no caso a temperatura de 7 graus Celsius. Errado, então. Alternativa B. O leite cru refrigerado deve apresentar limite máximo para contagem padrão em placas de até 10.000 unidades formadoras de colônias por ml antes do seu processamento no estabelecimento beneficiador. Não, a resposta é 900.000 unidades formadoras de colônias por ml. Alternativa C. O leite cru refrigerado não deve apresentar substâncias estranhas à sua composição, tais como os agentes inibidores de crescimento microbiano, neutralizantes da acidez e reconstituintes da densidade ou do índice crioscópico. Ok, perfeito. Próxima, a letra D. É permitido? Não. É proibido o uso de aditivos ou coadjuvantes de tecnologia previstos em normas complementares. Questão alternativa E. A temperatura de conservação do leite na usina de beneficiamento ou fábrica de laticínios antes da pasteurização deve ser menor que 8 graus Celsius. Não, deve ser menor que 9 graus Celsius. Então, o gabarito foi a alternativa C. A fiscalização das boas práticas de produção animal é competência dos departamentos da Secretaria de Defesa Agropecuária e o fomento é competência da Coordenação Geral de Produção Animal, do Ministério da Agricultura. Dentre as suas atribuições está sensibilização para a adoção das boas práticas de criação, transporte e abate de animais,
com foco no bem-estar animal dos animais de produção e de interesse econômico. Em relação aos métodos de manejo de pré-abate e abate dos animais de açougue, é correto afirmar que... Então, aqui você tem que ter em mente a Portaria 365 de 2020, né? A alternativa A. A morte dos animais deve obrigatoriamente ser consequência do método de insensibilização utilizado. Aqui ele utiliza esse obrigatoriamente, a gente tende a marcar ele, porque ele meio que faz sentido para o senso comum. Mas não, a Portaria 365 de 2021, que dispõe sobre o bem-estar animal, diz que a morte dos animais é facultada em consequência do método de insensibilização utilizado. Alternativa B. O período de jejum não deve ser menor que 24 horas para ovinos e caprinos. Errado. São 24 horas o período máximo de jejum para ovinos, caprinos, bovinos e bubalinos. C. É permitido o uso de chicotes no desembarque e condução dos animais desde que não provoquem lesões, dor ou agitação desnecessária. Não, é proibido. D. Animais que apresentem sinais de sensibilidade devem ser submetidos a nova insensibilização antes da operação de sangria. Correto, é o gabarito dessa questão. Vamos ler a alternativa E. É proibido o uso de dispositivos produtores de descarga elétrica nos animais que se recusam a se mover. Não, excepcionalmente, nos casos em que o animal se recusar a se mover, é permitido o uso de dispositivos produtores de descarga elétrica. A questão 40 faz uma introdução sobre as barreiras sanitárias e pergunta: são barreiras sanitárias classificadas como física, exceto luz ultravioleta, estufa de esterilização, filtro para ar, autoclave ou estufa de óxido de etileno. O gabarito é a alternativa E. Por quê? Dentre as barreiras sanitárias físicas, a luz ultravioleta, a estufa de esterilização são barreiras físicas, o filtro de ar e a autoclave também. Porém, a estufa de óxido de etileno é uma barreira química, porque ela pode fazer a oxidação, desnaturação, altera as proteínas e leva à morte do micro-organismo. Questão 41. São exemplos de macroambientes desejáveis para as necessidades básicas do animal, exceto A. Temperatura de conforto para hamster entre 21 e 24 graus Celsius. B. Ruídos de até 85 decibéis. C. Períodos de luz de 8 a 10 horas por 24 horas. D. Número de trocas de ar de 10 a 15 por hora. E. Umidade para roedores e lagomorfos entre 45 e 55%. Então, ele está pedindo o que não é um ambiente desejável, o exceto, prestem bem atenção. Então, o nosso gabarito é a alternativa C, períodos de luz de 8 a 10 horas em um dia. Questão 42. Aqui fala sobre o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose do Ministério da Agricultura tem por objetivo reduzir a prevalência e a incidência dessas doenças. Esse próprio enunciado aqui já é questão de prova. Muitas vezes cai qual é, querendo saber o objetivo do Programa Nacional de Controle de Erradicação da Brucelose e Tuberculose, que é reduzir a prevalência e a incidência dessas doenças, visando a erradicação, sendo as medidas sanitárias do programa aplicadas à população de bovinos e bubalinos. Isso é muito importante também, saber que é em bovinos e bubalinos. Em relação aos animais reagentes positivos para brucelose ou tuberculose, é correto afirmar que alternativa A. Então, aqui a gente tem um short na página, se você é inscrito, você já assistiu. Reagentes positivos, eles vão ser marcados do lado direito da cara. Então, vamos ver as alternativas. A. Podem ser mantidos junto ao rebanho na produção leiteira. Não faz o menor sentido. A gente sabe que
no mínimo, esse animal vai ser encaminhado para o abate sanitário, ou vai ser feita a eutanásia, ou aqui não comentou qual teste que é, se deu inconclusivo. Aqui no caso já deu positivo, né? Mas no caso, se fosse inconclusivo, poderia fazer um reteste, e além do abate sanitário e também da eutanásia, a critério do proprietário e junto ao médico veterinário que está acompanhando o caso. Alternativa B. Devem ser marcados a ferro candente no lado direito da cara. Esse é o gabarito. Então, animal positivo, ele é marcado com a ferro candente no lado direito da cara. Isso tem que decorar porque cai em questão sim. Vamos ler as demais. Devem ser abatidos no prazo máximo de 24 horas após o diagnóstico. Alternativa D. Devem ser abatidos no prazo máximo de 48 horas após o diagnóstico. E a alternativa E. Devem ser marcados a ferro candente no lado esquerdo da cara. Eles sempre vão querer confundir. Vocês estão observando como que essas questões são bem parecidas com o histórico de cobrança dos concursos para o mapa? Então, mais uma, hein? Questão 44. São parte dos princípios básicos do plano do APPCC. A alternativa A. Identificação do perigo e formação da equipe. Algumas alternativas ele vai colocar que não faz parte não é o princípio, mas faz parte do plano, né? Então, um princípio seria a identificação do perigo. Alternativa B, monitorização é um princípio, mas o programa de capacitação técnica, não. Alternativa C, identificação da empresa e formação da equipe, ambos não são os princípios básicos. D. Identificação do produto, ponto crítico e monitorização. É o nosso gabarito. Gabarito é a letra D. E na alternativa E, ele diz avaliação dos pré-requisitos. Esse também não é um princípio básico, mas identificação do perigo, sim. Então, o gabarito foi a letra D. Gente, você está acompanhando até aqui, está gostando do material? Sei que talvez a maior parte das pessoas que está me assistindo aqui ainda não são inscritos, mas vocês me acompanham, então ajuda o canal, se inscreva, viu? 45 fala a respeito da coleta e análise de Escherichia coli verotoxigênica presente na norma interna 2 de 2013. Então, em relação ao procedimento de coleta e análise descrito na referida norma, é correto afirmar que: alternativa A. O estabelecimento deverá ser notificado sobre a coleta de amostra com antecedência mínima de 48 horas, de forma a permitir o planejamento da produção e a execução do trabalho pelo CIF. Então, ele quer a alternativa correta. Na alternativa A, ele diz que são 48 horas, porém a correta é 24 horas de antecedência. Alternativa B. Para a definição do plano amostral, os estabelecimentos de abate ou desóssea de bovinos registrados junto ao DIPOA são classificados de acordo com a capacidade de abate, sendo considerados médio porte aqueles com capacidade de abate diário entre 200 e 400 cabeças por dia. Então, no plano amostral, diz que são de 500 a 800 cabeças por dia para ser classificado como de médio porte, e não 200 e 400 cabeças, como ele diz aqui. Próxima alternativa, a C. A carne de bovino in natura utilizada na formulação de produtos cárneos comentados prontos para serem cozidos, fritos ou assados são os produtos provenientes do abate, carne de cabeça, esôfago, diafragma e aparas, retalhos da desóssea, justamente. Inclusive, esse conceito do que são esses produtos provenientes do abate, a carne de cabeça, o esôfago e o diafragma, é uma questão de prova. Então, esse é o nosso gabarito. A alternativa C, ela está correta. Vamos para a alternativa D e depois E.
Após coletar as amostras, é necessário medir a temperatura nos pedaços que compõem a amostra. Eu vou mostrar agora um trecho em que fala, os dois trechos na própria normativa que fala sobre o que fazer após coletar a amostra. O artigo 9º dessa normativa diz que após coletar as amostras é necessário medir a temperatura, sim, só que mede a temperatura de onde? Dos produtos que estão na parte superior. E lá na questão, ele diz de medir internamente ao produto, né? Bem no meio do produto. E o artigo 10 também diz sobre o que é feito após a coleta e não tem a ver com aquela alternativa. E diz assim: após a coleta, as amostras acondicionadas nos sacos plásticos estéreis devidamente fechados deverão ser colocadas em um saco plástico maior, o qual será lacrado de forma inviolável. Então, por isso que aquela alternativa está incorreta. Alternativa E. A coleta de amostras seguirá o método designado como N40, que consiste na coleta asséptica de 40 pedaços pequenos e finos do produto indicado no plano amostral, que deverão ser acondicionados em um saco plástico estéril. Não, é o N60. Aqui o método designado como N60, que consiste na coleta asséptica de 40 pedaços. Então, o nosso gabarito foi a letra C. Questão 46 pergunta: a imagem abaixo ilustra o resultado do teste do caneco de fundo preto realizado em um estabelecimento leiteiro. Aqui a gente vê alguns grumos, né? Em relação ao referido teste, é correto afirmar que, alternativa A, é realizado para o diagnóstico de brucelose em estabelecimentos leiteiros. Não. B. O resultado do teste da figura não é indicativo de doença e nenhuma ação é necessária. Errado. C. Deve ser realizado semanalmente para o monitoramento de tuberculose bovina. Errado. D. Deve ser realizado em substituição ao teste de contagem de células somáticas. É errado. A alternativa é realizado para o diagnóstico de mastite clínica em estabelecimentos leiteiros. Nosso gabarito. 47. A inspeção e fiscalização industrial e sanitária de produtos de origem animal abrangem, dentre outros procedimentos, a verificação da água de abastecimento em relação ao padrão microbiológico e físico-químico da água coletada em pontos de consumo das áreas de produção industrial de produtos comestíveis, deve apresentar. Alternativa A. Ausência de coliformes totais em 200 ml. Não, esse gabarito está errado. Não são 200 ml. São 100 ml, então está errado. Aqui, Escherichia coli ou coliformes termotolerantes, ausência em 100 ml. Alternativa B, turbidez máxima de 7. A turbidez, o valor é 5 e não 7, então tá errado. C, pH entre 5 e 7, falso também. E o nosso gabarito é a letra D, ausência de Escherichia coli em 100 ml. Alternativa E, tá errado também porque ele considerou 2 e são 5 a turbidez máxima. Então, o nosso gabarito é a letra D. Questão 48. Ele quer saber, em relação à inspeção antemortem, a alternativa incorreta. Justamente já é a letra A, que diz: todas as espécies de abate de pescado devem ser submetidas à inspeção antemortem. Não. Vocês encontram no 6º parágrafo do artigo 90 dizendo assim: dentre as espécies de abate de pescado, somente anfíbios e os répteis devem ser submetidos à inspeção antemortem. Isso está no Decreto 9.013 de 2017 e suas atualizações. Próxima questão. Alternativa 49.
Em relação à avaliação pós-mortem de carcaças e o seu destino final, é incorreto afirmar que o gabarito incorreto é a alternativa B. Diz assim: os intestinos de animais parasitados por esofagóstomo que apresentem nódulos em pequeno número não podem ser liberados. Justamente, ele pode ser liberado. As outras alternativas estão corretas. Vou ler rapidinho. Quando a lesão por facílio hepática for circunscrita ou limitada ao fígado sem repercussão no estado geral da carcaça, este órgão deve ser condenado e a carcaça poderá ser liberada. C. Correto. As carcaças e os órgãos de animais que apresentem icterícia devem ser condenados, porém as carcaças de animais que apresentem gordura de cor amarela decorrente de fatores nutricionais ou características raciais podem ser liberadas. Alternativa D. Correto. Os órgãos e as partes que apresentem parasitoses não transmissíveis ao homem devem ser condenados, podendo a carcaça ser liberada desde que não tenha sido comprometida. Também correto. As carcaças de animais em que for evidenciada a intoxicação em virtude de tratamento por substância medicamentosa ou injeção acidental de produtos tóxicos devem ser condenadas. No entanto, pode ser dada à carcaça o aproveitamento condicional ou determinada sua liberação para o consumo, a critério do CIF, quando a lesão for restrita aos órgãos e sugestiva de intoxicação por plantas tóxicas. Questão 50. A sobrevivência e permanência de um parasita em um determinado sistema ecológico depende de diversos fatores relacionados ao agente etiológico, ao hospedeiro e ao meio ambiente. Em relação a tais fatores, é correto afirmar: a resistência natural é um fator relacionado ao hospedeiro e se refere aos atributos da espécie ou raça do hospedeiro. Exato, é o nosso gabarito. Alternativa A. Vamos ver porque as outras estão erradas. B. A vegetação e a fauna não são fatores relacionados à prevalência de parasitas em sistemas ecológicos. Esse não torna a alternativa errada. C. A infestação consiste na invasão e colonização do hospedeiro por parasitas internos como eumintos. Não é de forma interna, é justamente externo ou ao organismo ou até mesmo no ambiente. D. Patogenicidade é um fator que está relacionado não é ao hospedeiro, como diz aqui na alternativa D. E a alternativa E. Resistência é um fator relacionado ao agente etiológico e refere-se à capacidade de determinar o aparecimento dos sintomas da doença. Ele não está relacionado ao... Ele errou aqui quando falou que estava relacionado ao agente etiológico, mas não, é ao hospedeiro. Por isso é errada também. A próxima questão, 51, é cara de concursos, que cobram inspeção. Por exemplo, o próximo concurso que está para vir aí do mapa. As carcaças de suídeos acometidas por Trichinella spiralis na inspeção pós-mortem devem ser destinadas ao aproveitamento condicional através do tratamento pelo frio O gabarito que eu encontrei para essa prova era a letra C. 25 dias a temperatura de menos 25 graus Celsius. Mas eu não achei gabarito, considerando essas 5 opções aqui, eu não achei o gabarito correto. Para mim, essa questão foi anulada. Se vocês possam me ajudar, eu agradeço. Podem colocar aí nos comentários. Às vezes eu estou enganada em alguma coisa. Mas baseado no Decreto 9.013 de 2017 e suas atualizações, eu vou colocar aqui agora quais são os binômios para Trichinella spiralis, no caso, 30 dias a menos 15 graus Celsius, 20 dias a menos 25 graus Celsius ou 12 dias a menos 29 graus Celsius. Próxima questão. São características sensoriais a serem observadas na avaliação do frescor dos peixes, exceto é justamente a alternativa A, que diz corpo em curvatura natural, rígida, artículos firmes e resistentes. Só de você ver o rígido ali, você já desconfia, Para peixes, esse termo. No caso, ele colocou aqui um conceito para crustáceos. As outras alternativas estão corretas. 53. Os parâmetros físico-químicos complementares aos quais o pescado fresco deve ser submetido no caso de dúvidas acerca da avaliação sensorial são, então, relembrando, os parâmetros físico-químicos vai estar relacionado ao pH e às bases voláteis.
As bases voláteis devem ser inferiores a 30 mg de nitrogênio por 100 gramas de tecido muscular. O gabarito é a letra B. Em relação ao pH, são esses os valores: 6,85 para moluscos, 7 peixes e crustáceos, 7,85. 54. Os ovos são agrupados em categoria A ou B de acordo com suas características qualitativas. Então, aqui ele vai fazer algumas afirmações em relação à categoria A de ovos ou à categoria B, e você tem que saber se está correto ou não. Em relação à categoria A, que é a que ele pediu no exercício. Alternativa A. Devem ser destinados exclusivamente à industrialização. Não. A categoria A, no caso, seria a categoria B, exclusivamente para industrialização. B. Apresentar câmara de ar com altura não superior a 6 milímetros e estar imóvel. É o nosso gabarito. Alternativa B é o nosso gabarito. Está tudo correto. C. Ser provenientes de estabelecimentos avícolas de reprodução que não foram submetidos ao processo de incubação. Que não foram submetidos, isso ele se relaciona à categoria B, que são os ovos que vão para industrialização. Para ser a categoria tipo A, eles sim deveriam passar pelo processo de incubação. Alternativa D, vamos ver por que ela está errada. Apresentar manchas sanguíneas pequenas e pouco numerosas na categoria na clara e na gema. Isso ele conceitua ovos da categoria B também. Alternativa E, ter cicatrícula com desenvolvimento perceptível. Não. Ele pergunta em relação ao A. Se fosse A, deveria estar como imperceptível. Então, o gabarito é a letra B. Questão 55. Em relação à inspeção industrial e sanitária de leite e derivados, entende-se por colostro, produto da ordenha obtido no período de 30 dias antes da aparição prevista. Não, isso não é conceito de colostro. Isso é o leite de retenção. B. Leite individual, o produto da ordenha obtida após o parto e enquanto estiverem presentes os elementos que o caracterizem. Errado. Ele está conceituando aqui colostro, não é leite individual. C. Leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa e ininterrupta em condições de higiene de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Perfeito, é o gabarito. D. Leite de retenção, o produto resultante da ordenha de uma só fêmea. E leite de conjunto, o produto resultante da mistura de leites individuais. Leite individual é o que ele conceitua inicialmente, que é o produto resultante da ordenha de uma só fêmea. A segunda frase está correta. Leite de conjunto é o produto resultante da mistura de leites individuais. Então, a primeira parte está errada, porque não é leite de retenção, é leite individual. Colostro, o produto resultante da ordenha de uma só fêmea e por leite de conjunto ou produto resultante da mistura de leites individuais. A primeira parte está errada, ele fala que é colostro. Não, não é colostro, é leite individual que é o produto resultante da ordenha de uma só fêmea. O restante está correto, ele conceitua corretamente leite de conjunto. Então, o gabarito foi a letra C. Questão 56 vai falar sobre a pasteurização. Ele quer a correta. Alternativa A. A pasteurização rápida consiste no aquecimento do leite a uma temperatura entre 110 e 130 graus Celsius pelo prazo de 20 a 40 minutos em equipamentos próprios. Não, isso não é pasteurização do leite, é esterilização. Na alternativa B, ele conceitua leite pasteurizado. Deve apresentar provas de fosfatase alcalina positiva e de peroxidase negativa? Não, lembra-se. O leite pasteurizado, peroxidase positiva, fosfatase alcalina negativa. Então, aqui ele inverteu. Alternativa C. A pasteurização lenta consiste
A pasteurização lenta consiste no aquecimento indireto do leite entre 63 e 65 graus Celsius pelo período de 30 minutos, mantendo-se o leite sob agitação mecânica lenta em aparelhagem própria. Perfeito. Esse é o gabarito. Alternativa D. É permitida a repasteurização rápida do leite quando destinado ao consumo humano direto? Não. É proibida. D. Errado porque é proibida. A alternativa E. A pasteurização rápida consiste no aquecimento do leite a uma temperatura entre 130 e 150 graus Celsius pelo período de 2 a 4 segundos mediante o processo de fluxo contínuo, imediatamente resfriado a temperatura inferior a 32 graus Celsius. Ele está conceituando aqui o leite UHT. Questão 57. Os derivados lácteos são classificados em produtos lácteos compostos e misturas lácteas. Em relação aos derivados lácteos, é correto afirmar: A. É permitido o transporte de creme de leite de uso industrial em latões? Não. São exemplos de queijos frescos a coalhada e o queijo Minas frescal? É o coalho, né? Não é coalhada. A matéria gorda, C. A matéria gorda da manteiga pode ser composta de gordura láctea e gordura vegetal? Não, vegetal não. D. Não é obrigatória a pasteurização do leite destinado à elaboração de queijos submetidos a um processo de maturação a uma temperatura superior a 5 graus Celsius por um período mínimo de 60 dias. É o gabarito da questão. Nos queijos produzidos a partir de leite ou leite reconstituído, a relação proteína-soro-caseína deve exceder a do leite? Não, não deve exceder. Então, o gabarito é a letra D. Questão 58. Fala sobre os carimbos. Em relação aos diferentes modelos de carimbos do CIF, é correto afirmar que... Então, tem a alternativa A, B, C, D e E. Essas últimas estão incorretas. O gabarito é a letra A. É correto dizer que os carimbos do modelo 1 possuem forma elíptica no sentido horizontal e devem ser utilizados para carcaças ou quartos de bovinos, de búfalos, de equídeos e de ratitas em condições de consumo em natureza, aplicados sobre as carcaças ou sobre os quartos das carcaças. Estamos acabando, gente. Inscreva-se, hein? Inscreva-se para você não perder materiais valiosos como esse. Resolução de várias questões bem recorrentes e provavelmente muitas delas, o conceito, todas essas questões provavelmente vão cair também na prova do mapa. 59. Ele quer que você identifique a opção correta em relação aos requisitos para análises laboratoriais. A alternativa A é incorreta, B também é incorreta, a alternativa C é incorreta, D é incorreta, é o nosso gabarito. As metodologias analíticas devem ser padronizadas e validadas. Questão 60. Em relação ao Programa Nacional de Controle de Patógenos, em relação às estratégias definidas por essa instrução normativa, identifique a opção correta. O gabarito é a alternativa C. Os sorogrupos de Escherichia coli, produtoras de toxina Shiga, a serem pesquisados na carne bovina serão o O157H7, O26, 45, 103, 111, 121 e 145, por serem considerados de alto risco para a saúde pública. Questão 61. As boas práticas de manejo durante a ordenha de bovinos leiteiros recomendam atenção especial com a mastite, doença que causa grandes prejuízos para a atividade leiteira. Em relação à mastite, pode-se afirmar que o gabarito é a alternativa B. Quanto ao tipo de micro-organismo, pode ser classificada em mastite contagiosa e mastite ambiental. Questão 62. Em relação à situação sanitária das doenças de animais terrestres no ano de 2022, são doenças nunca registradas no Brasil. Olha, eu tenho aqui um short, se você acompanha o canal, se você é inscrito, já deve ter assistido.
há umas dicas de como facilitar na hora de estudar a IN50, que tem dezenas de doenças, como que a gente pode facilitar o nosso estudo em relação a essa IN. O gabarito desta questão é a alternativa D, peste equina, coldriose, pleuropneumonia contagiosa bovina. Questão 63. Em relação à zoonose tuberculose, é correto afirmar que item A está errado, porque ela não tem uma evolução aguda, é crônica. O gabarito é letra B, causa lesões nodulares, denominadas tubérculos, que podem localizar-se em qualquer órgão ou tecido. A alternativa C é errada, pois a reação alérgica à tuberculose é classificada como reação de hipersensibilidade tipo 4. A alternativa D também é errada, porque a resposta de hipersensibilidade à tuberculina ocorre com endurecimento e edema progressivo no local da inoculação, que atinge seu máximo em 72 horas. E a alternativa E representa risco à saúde pública, principalmente pela ingestão de leite cru e seus derivados não submetidos ao tratamento térmico. Ao ver no site do Ministério, esse texto condiz com o risco à saúde pública da doença de brucelose e não tuberculose. Então, o gabarito foi a letra B. Questão 64. Em relação à estratégia do Plano Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, ele quer a verdadeira. Alternativa A. São preconizados um conjunto de medidas sanitárias compulsórias e medidas cuja adesão é obrigatória para os estabelecimentos sob CIF. Isso não entra dentro das estratégias. B. Os testes utilizados no diagnóstico da tuberculose consistem no AAT, mercaptopurtanol, não, aqui ele trocou a doença, é para brucelose. Alternativa C, é o gabarito. É obrigatória a vacinação de todas as fêmeas bovina e bubalina de 3 a 8 meses de idade contra a brucelose. Alternativa D é falso porque ele trocou o nome da doença aqui, no caso seria a tuberculose. Alternativa E, o correto seria: para obter a certificação de estabelecimento de criação livre, é necessária a realização de 2 testes de rebanho negativos consecutivos para brucelose ou para tuberculose com intervalo de 6 meses a 12 meses. E por fim, última questão, em relação às zoonoses. Antes, inscreva-se se você ainda não fez isso, viu? E agradeço por estar até aqui com a gente. São zoonoses transmitidas por vetores. A alternativa correta é a letra E, febre amarela e doença de Chagas. Muito obrigada! Beijos!